CondoCast, o podcast do seu condomínio. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio número 16 do CondoCast, o podcast do seu condomínio. Eu sou a Carla e estou aqui com a Dani, a Olga e a Ali e hoje vamos falar sobre barulhos no condomínio. Quais os limites? Nós tivemos aí já uma solicitação de uma seguidora, a Érica. Motos com barulho de escapamento modificado. Os vizinhos são obrigados a suportar? E aí eu vou deixar as duas aqui, ó, que já arrumaram intriga aqui, já foi um assunto polêmico. Ah, ele tem moto. Tinha que filmar o bastidor delas discutindo essa pergunta. Mas é muito legal porque aí traz dois pontos de vista e traz também, eu acho que vocês conseguiram fazer um desfecho. Vamos tentar reproduzir. Eu vou começar então, tá, gente? Eu acho que tudo numa relação condominial, como a gente já falou em vários episódios, tem que ter um equilíbrio. Então, se o teu vizinho vai entrar com a moto, com o escapamento modificado, ele só vai entrar no condomínio e estacionar ela, também eu acho que não é um motivo tanto de alarde pra virar um drama dentro do condomínio. Então a gente já tá de acordo, a gente já chegou numa síntese. Acabou. Eu acho que eu recuei no meu pensamento. Agora, se o cara fica o dia inteiro com aquela moto ali, vrum, 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 na minha opinião, mesmo quando um condômino, ele faz barulho dentro daquele horário lá, da lei do barulho e tudo mais, esse barulho, ele tem que ser equilibrado de forma a não atrapalhar os teus outros condôminos. É aquela velha história do que teu direito vai até onde o direito do outro condômino começa, né? Então, assim, eu acho que realmente precisa de um equilíbrio, de você entender que se é o cara só entrar no condomínio, também não tem que ser um grande drama, né? Mas se é um cara que faz o tempo inteiro barulho com aquela moto, com escapamento modificado, aí é tudo diferente. Também tem que ser conversado e eu acho que realmente os condôminos não têm que aturar. Porque realmente o condômino, ele tem que perceber que o que ele faz pode sim atrapalhar e gerar um estresse em outras pessoas. Tem gente que não gosta de barulho, tem gente que não pode ter barulho, idoso, enfermo, tem várias situações. Gente que tá trabalhando, neném. Tem tudo isso, tudo tem que ter um equilíbrio na relação condominial, é meio que... Com certeza, e o equilíbrio é a palavra que nos une aqui, com certeza. Não, tá, mas fica a briga aqui. Cadê aquela discussão? O que eu ia dizer, não, o detalhe, pra gente ver qual era o nosso conflito. A questão do escapamento especificamente, é porque também às vezes no condomínio, acaba que não só o gestor, mas as pessoas esperam do gestor que ele resolva, inclusive, problemas que não estão na alçada do condomínio. Então, às vezes, assim, não essa pergunta, mas tem gente que fala, o síndico pode mandar o condômino alterar a moto dele? Aí isso que eu acho importante também a gente entender, que o condomínio não pode fazer, assim, uma alteração se a gente não tem expressamente Por uma mais regra. que ela colocou ali que é escapamento modificado. Como que o síndico vai virar para ele e falar? A minha opinião é essa, o síndico não pode informar, pedir para que ele altere, mas o síndico pode chegar pro condomínio e falar, Olga, o barulho que você está fazendo com a sua moto está ultrapassando os limites do aceitável e está incomodando os condôminos, então eu preciso que você resolva isso e tente se policiar para que esse barulho não aconteça. Por isso que talvez até aplicar uma multa seria uma... Mas assim, gente, vou dar um outro exemplo para mostrar melhor o que eu quero trazer dos limites do condomínio, por mais que eu sou super sempre pró condomínio e equilíbrio. O escapamento, o síndico não vai poder dizer, muda sua bicicleta, né, sua moto. E a gente tem muitas situações com criança, né? Eu, como mãe, de novo, sempre me coloco nesse lugar. Quem tem, às vezes, neném pequeno, por mais que faça tudo, a criança vai chorar e acima de decibéis. Não e tem também que fazer, tem condômino, eu tenho, né, conhecidas que já teve condômino que bateu, vou chamar o conselho tutelar, porque essa criança tá chorando, não sei o quê. Então, é isso que eu quero dizer. O síndico também não consegue ir lá e falar, daqui esse neném que eu vou cuidar para não chorar, então... A gente tem limite que consiga informar o que está acontecendo, né? Que é o que vocês falaram também, ultrapassando esse som. Então, é de noite, chega na portaria, desliga a moto e empurra, se é possível. Ou tenta não usar depois da noite. Eu não sei nem dizer que formas, cada condomínio vai chegar. Mas botar nas mãos do síndico o poder de conseguir acabar com o barulho, intervindo, né, na realidade daquele condômino, isso que eu acho que difícil. É um caminho que às vezes vai ser desgastante e não vai ser construtivo quanto outras soluções assim que a gente
aquilo que a gente falou da comunicação, né, mais direta, não violenta, informe o problema e a necessidade do condomínio. Esse barulho nesse horário está acima dos decibéis, e não é só uma questão condominial, é a lei do silêncio, são as regras, né, sociais da sociedade, mas a gente pode ter essa alternativa. O condomínio precisa que você não faça esse barulho de tal a tal horário, ou o condomínio precisa que tenha alguma intervenção, que esse barulho seja menos frequente, e se botar à disposição no que for possível para ajudar, né? É mais assim, nesse sentido de não achar que o condomínio vai conseguir resolver ele mesmo, sabe? Com certeza. E eu até tava dando uma lida sobre isso, e na pandemia aumentou muito o número de delivery. E muita gente comprou motos para fazer, exercer ali entrega, né? E isso gerou um problema para os condomínios, porque era muito barulho de moto o dia inteiro, e os outros condôminos se sentiram prejudicados, sentiram um incômodo daquele barulho, né? Então, realmente, é uma situação que o síndico voltamos à palavra equilíbrio e bom senso, né? E entra também aquela questão do caráter informativo do síndico numa situação dessas, em que, por exemplo, um condomínio tem várias motos, ali no exemplo do delivery. Em vez de, talvez, no começo, entrar em contato com o condômino para reclamar da moto, colocar ali algo informativo no elevador, que dê um toque, porque às vezes a pessoa nem sabe que o que ela está fazendo está atrapalhando. Ou marcar uma assembleia também para dar voz para esse condômino que tem a moto, poder explicar os seus motivos, né? Sim, então isso é bem importante também, colocar algumas questões, o síndico sempre poder utilizar ali os editais, o elevador, para colocar algum texto ali, não aquele texto enorme que ninguém vai ler, mas uma coisa que realmente informa os condôminos, que eu às vezes entro no elevador e olho e falo, pois é, não tinha me tocado disso. Você acaba se informando no elevador ali naquele tempinho de tédio, de ficar dentro do elevador. Então, às vezes, você nem sabe que você está incomodando o teu vizinho. Então, é uma forma... E não virar uma competição de novo, mas aí eu faço barulho, mas ele também, senão ficam aqueles dedos cruzados, né? E o síndico não tá sozinho, né, gente? Porque tem regras municipais, estaduais, inclusive na lei de contravenções penais, eu estava retomando pra gente falar sobre isso, o artigo 42 é um que fala sobre perturbar o trabalho ou o sossego alheio, né? É um artigo que é usado justamente para colocar limites. Então, assim como o síndico não consegue resolver tudo, ele também não precisa se utilizar só da convenção e do regimento interno para ter base de solicitar de uma ação. Tem a lei de contravenções penais, o código e a lei também do condomínio. Eu vou puxar o gancho aqui de outra dúvida de seguidora, porque como a gente já está entrando nessas peculiaridades dos barulhos, aí a gente já aproveita para contextualizar. A seguidora Cris mandou o seguinte: sobre morar em prédio sem portaria com o síndico. O vizinho novo chegou e faz muito barulho com música e intimidades. Depois das 22. Já reclamei do barulho a ele, síndico, né? E disse para eu falar amigavelmente. Já foi falado e o barulho seguiu dias depois. Devo me expor com o vizinho? Recorro à administradora que administra o condomínio? É terceirizado e pago tudo em dia. E sou adepta ao bom senso para o bem coletivo. Me orientem se possível. Agradeço muito. Caso muito comum, né, gente? Muito legal essa pergunta. Comum. Eu trabalho bastante com isso, vem bastante esse tipo de caso para mim, então começarei falando. Eu acho que a atitude desse síndico de orientar a moradora a falar amigavelmente com o outro condômino, ela pode ser até uma atitude boa na teoria, mas na prática ela acaba sendo bem problemática por vários motivos. Como que você vai chegar pro teu vizinho, né? E falar, oi, estou ouvindo suas relações íntimas, poderia parar, por favor? É um constrangimento e pode te colocar até numa situação de insegurança. Então, assim, muitos síndicos, eles passam pro condômino essa obrigação de resolver, mas, querendo ou não, um dos deveres do síndico é manter a ordem dentro do condomínio. Então, se ele recebe reclamações em relação à perturbação de sossego, barulho e tudo mais, ele tem que tomar uma atitude, seja inicialmente colocar informativos no condomínio, seja já apresentar uma advertência verbal para o condômino, que depois pode evoluir para uma notificação por escrito, que depois pode evoluir para uma aplicação de multa. O síndico, na minha opinião, pode ter controvérsia em relação a isso. Brincadeira, pode ter controvérsia, mas a lei deixa claro que o síndico ele tem que ter uma postura em relação a isso.
e ele não pode se fazer de que não é comigo, esse é meu trabalho. Não é porque não Ele está tem que manter. atrapalhando ele, às vezes da unidade dele ele não escuta. Mas Ele tem não que é manter a por causa ordem. disso que ele vai lá e falar pra... Eu concordo também que ele não teria que colocar essa condômina nessa posição. Com certeza. Né? Assim, até porque ela vai... Pensa o constrangimento pra ela, né? Constrangimento. Então, eu também sigo a mesma linha, Ali. Eu acho, né, que o primeiro passo seria o síndico conversar informalmente mesmo com esse condômino. Sim. Caso não resolva, passa para uma notificação extrajudicial, uma advertência e, por último, realmente uma multa, né? E até deixa um caráter mais impessoal isso, porque tem outras situações além dessa condômina que até é uma situação bem desconfortável, porque ela tá ouvindo né, coisas bem íntimas do vizinho. Mas, por exemplo, tem condômino que sente cheiro de maconha, por exemplo, briga, violência doméstica, tem várias outras questões ali que podem colocar um condômino em risco se ele for diretamente ao vizinho reclamar. Então, é uma situação desconfortável e o síndico, querendo ou não, ele tem que estar preparado para resolver. Então, ele vai ter que ter um jogo de cintura ali e também vai ter que seguir o que consta na convenção de como ele deve seguir, mas sempre buscando uma linha ali de entendimento, marcar reunião com os condôminos, talvez dependendo do assunto, também pode gerar constrangimento. Só dos condôminos envolvidos. Né? Mas quando o síndico também não atua, a gente acaba usando pouco o apoio dos conselhos, como conselho consultivo. Sim. Tudo bem que o conselho consultivo até é um apoio ao síndico, mas pode ser, né, uma boa forma de também um condômino conseguir conversar com outros condôminos que tem já essa responsabilidade pelas questões que estão acontecendo naquele condomínio e pedir o apoio. Porque muitas vezes a administradora, ela já está, né, ocupada com tantas tarefas que uma questão dessa pontual entre condôminos não vai ser muito alçada. E geralmente, às vezes, a administradora já vai partir para uma ação judicial. Isso. E comunicação é a base de tudo no condomínio, né? Então, realmente, às vezes uma pessoa do conselho tem mais esse tato. Pode ser quem esteja fazendo barulho. Também acontece isso, né? Para quem recorrer. Também. Então, a gente puxa esse gancho para uma outra temática que é conselho, gente. Se vocês e ela querem que a gente fala fale aqui disso, também de música alta, que a gente pode puxar o gancho para salão de festas, né? Que é um problema também muito comum pro condomínio, né? O vizinho vai, faz uma festa, som alto depois das 22, e aí? E a perturbação do sossego. A gente também tem, que a gente já conversou, a figura do condômino antissocial também, né? Que repetidas vezes faz esse tipo de infração ali pro condomínio. Então, a gente também tem mecanismos depois de conseguir não só a multa, como uma multa duplicada, né? Quintuplicada. Porque às vezes esse condomínio não liga pra multa, né? Liga. E já vi casos até que ele fez uma vaquinha das pessoas que estavam na festa para pagar a multa do condomínio que ele já sabia que ia receber. Então, assim, né? Essa multa perde aquele efeito de punição. Né? E a multa depois, é claro, vai pesar no bolso dele futuramente, mas na hora que tá incomodando, a gente precisa de uma solução mais rápida, né? Se esse comportamento se repetir, ele pode ser considerado um condômino antissocial, né? Pode. E outra coisa que eu estava pensando é que, como o barulho muitas vezes acaba sendo muito subjetivo, porque eu acredito que ninguém tem em sua casa um medidor de decibéis, ou sei lá o quê. Nem sei se os celulares fazem isso hoje, mas enfim. O interessante é documentar, né? Registrar. Com certeza. Para o síndico já ter uma base quando ele for aplicar de fato uma multa. Porque daí não é uma coisa assim, não, o vizinho, sei lá, a vizinha de cima tá com um taco de sapato, tá saindo para trabalhar e tal. Então é uma coisa, tá todo dia, tal horário, de madrugada, são tal hora da manhã e tá acontecendo. E vizinhos externos ao condomínio podem fazer a denúncia e chamar a polícia também, como a gente falou, como tem regras, né? Que não são só da alçada do condomínio, a gente também tem a vizinhança externa. Porque aí também entra a questão de até onde que tem que haver uma tolerância e a partir de que momento tem que haver uma intervenção. Eu até ia falar sobre isso. Tem alguns casos que já vieram no nosso escritório que eu posso usar como exemplo da questão do barulho ser objetivo, do que tem que ser tolerado ou não. Então, tem muitos prédios em que a estrutura dele, ela permite que você ouça tudo do teu vizinho.
E tem coisas que, querendo ou não tem o que fazer. Muitas pessoas até entram com ação contra a construtora para reclamar de todo esse problema que eles estão tendo da acústica. Eu já fiz reunião, obviamente, né, não identificando as partes para preservar a privacidade, de um cliente nosso que aconteceu exatamente o seguinte: o condômino de baixo ou de baixo ou de cima, independente, reclamava que ouvia o condômino fazendo xixi. Tá? Eu lembro disso. O barulho do xixi. E daí o condômino falava, como que eu vou deixar, o que eu posso fazer numa situação dessas? Eu não posso deixar de usar o banheiro. E o meu vizinho está reclamando do barulho, né, do meu momento de ir ao banheiro. Não tenho o que fazer. E realmente não tenho o que fazer. Não tem como virar e falar, olha, não faça, não vá ao banheiro. Esse vizinho vai ter que ser mais tolerante. Esse vizinho vai ter que entender que a acústica daquele empreendimento imobiliário não permite que ele não ouça aquele barulho. Então, são coisas que vão acontecer. Por exemplo, uma condômina, já também outro exemplo. A vizinha reclama que a condômina acorda e seca o cabelo. O barulho do secador. E aí, tolerável ou não? Na minha opinião, óbvio que tudo é muito subjetivo, mas é tolerável, não é um barulho de um secador. Eu também. Mas a Ali trouxe um bom ponto. Quem mora em condomínio, a gente sempre tem que voltar. Entender. Não é uma casa isolada. Não é uma casa então, isolada. Então, o andar, exatamente. né, claro, não vai andar de salto, tira o salto, é gentil, é importante. Mas o mesmo passo a gente escuta, né? Então é isso, também tem que ter essa tolerância. E não só não o tá condomínio, isolado. mas eu tenho uma casa vizinha, por exemplo, que está iniciando obras para a construção de algum empreendimento. E tá cheio de homem lá, e conversa e risada, e eles bebem, música e tal. E aí, né? Vizinho do condomínio, eu tenho que tolerar. E em Claro Curitiba que aqui eles... tem o trem, gente, queria dizer isso, né? O que é esse trem? 4 da manhã, então, né? A gente ainda tem esses barulhos que a barulho gente é um problema que dá aprende a muito conviver. Pano pra manga. Nossa senhora, é um assunto que rende aqui. Eu dei esses exemplos, mas ressaltando que, assim, eu sou muito chata com barulho, eu odeio TV alta, eu odeio falta de respeito com o condômino. Eu realmente eu não sou a vizinha que reclama, mas eu sou a vizinha que fica irritada. Então, no outro condomínio que eu morava, como o prédio é mais antigo, eu não ouço nada. Mas no anterior, eu ouvia muita coisa e eu confesso que eu ficava irritada. Mas eu realmente acho que tem que ter um bom senso. Tem barulhos que vão ter que ser tolerados, porque são do dia a dia. Eu considero até, assim, óbvio que isso é muito controverso, mas o barulho de salto, um barulho de você botar o salto e sair de casa tem que ser tolerado, porque é o barulho do teu salto. Óbvio que se alguém ficou o dia inteiro ali batendo o salto e sapateando não vai em casa, ficar andando em casa, né, com o sapato. Ou, exemplo, cadeira sendo arrastada. Arrastar um pouquinho a cadeira, ok. Agora, passar o dia inteiro arrastando cadeira também não dá. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, um bom senso, uma tolerância. Bom senso de novo. E aquilo que a Olga falou. Se você não sabe não fazer barulho e não entende que você tem que respeitar o teu vizinho, não more no condomínio. Eu até ia falar isso, porque tem muitos condôminos que tem que analisar o perfil do condomínio. Pensa, eu sou um condomínio jovem, estou na fase de faculdade, festa, e vou morar num condomínio que só tem idosos do lado do hospital. Isso. Não, vai ser como que esse condomínio alta vai... chance de ter problema. Nossa, muito. Então procura um condomínio mais que de tenha jovens, ver, mais... Então, assim, esse perfil do condomínio com o condomínio é muito importante aqui para essa questão de barulho, né? Com certeza. Acho que é isso, já fizemos bastante barulho. Mas síndicos, não deixem os condôminos passarem saia justa de achar que eles que têm que resolver, porque querendo ou não é o seu papel. Então fique atento e resolva, tá? Fica a dica aí. Fica a dica. Pessoal, obrigada e até o próximo episódio. Você acabou de ouvir o CondoCast, o podcast do seu condomínio. Envie suas sugestões e nos siga nas redes sociais.